Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: quem está repondo algum jejum perdido pode quebrá-lo se for um jejum voluntário? Foi provado pela autoridade de Hani que Deus esteja satisfeito com ela, que ela disse: eu quebrei meu jejum enquanto estava jejuando. Ele disse a ela: o profeta, que a paz seja com ele, você gastou alguma coisa? Ela disse: não. Então ele respondeu: não te prejudica se for voluntário. Narrado por Abu Daud. Indica que quem quebra o jejum durante o jejum voluntário não precisa fazer nada, nem inventar e nem pecar. Pergunta número 2. É possível jejuar voluntariamente enquanto um muçulmano tem que compensar o Ramadã? Ele tem o direito de fazer orações voluntárias antes de compensar os jejuns perdidos, porque a compensação do jejum é um longo período de tempo. Pergunta número 3. O que significa ser voluntário na adoração? É aproximar-se de Deus com algo que não é obrigatório, como orações superrogatórias e esmolas voluntárias além do zakat. Pergunta número 4. O que se entende por jejum voluntário? É com execução de um jejum do Ramadã e o que uma pessoa não se obriga, como um voto ou expiação fora do Ramadã. Pergunta número 5. Há evidências da legitimidade do voluntariado? Sua evidência é o hadith de Damama bin Talab, que veio perguntar sobre as leis do Islã, no qual o mensageiro de Deus lhe disse que Deus havia imposto o jejum do Ramadã sobre eles. Damam disse: há mais alguém? Ele disse: não, a menos que você o faça voluntariamente. Pergunta número 6. Qual a importância do interesse pelo voluntariado? É de grande benefício para o muçulmano, pois completa de forma voluntária o que falta na obrigatoriedade, devido ao hadith de apresentar escrituras no dia da ressurreição, na qual, se for constatada alguma deficiência nelas, é dito: veja, meu servo tem algum voluntariado? Pergunta número 7. Qual é a recompensa por jejuar um dia pela causa de Deus Todo-Poderoso voluntariamente? Com a autoridade de Abu Sa'id al-Khudri, ele disse: o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, disse: não há servo que jejue um dia sequer por causa de Deus, exceto que Deus manterá o seu rosto longe do fogo numa distância de 70 anos. Pergunta número 8. O profeta estava interessado em um jejum voluntariado? Sim. Então, o primeiro foi ela, e ele não perdeu o mês, exceto que ele jejuou de acordo com o hadith de Aisha, que o mensageiro de Deus não tem uma mãe que jejuou por um mês inteiro, exceto o Ramadã, e fez não quebrar tudo até que ele tenha um pouco disso. Pergunta número 9. Quando começa a intenção do jejum voluntário? A intenção é fazer um jejum superrogatório mesmo durante o dia, caso o muçulmano não tenha feito nada que quebre o jejum antes. Com a autoridade de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, ela disse: o profeta entrou em mim um dia e disse: você tem alguma coisa? Nós dissemos: não. Ele disse: então eu estou jejuando. Então ele veio até nós outro dia e dissemos: ó mensageiro de Deus, dê-nos um presente raiz. Ele disse: mostre a ele, pois fiquei em jejum. Então ele comeu. Pergunta número 10. Qual é a evidência para alcançar essa decisão no meio do dia? Foi relatado pela autoridade de Ibn Abbas que ele decidiu jejuar durante o dia sem ter pretendido fazê-lo antes, mas ele não havia comido naquele dia. E foi relatado que Hudayfa jejuou depois que o sol passou no declínio de seu dia, o que significa que ele fez a intenção de jejuar depois do meio-dia e anunciou tal ação ao povo. Pergunta número 11. A intenção difere no superrogatório e no particular? Uma intenção voluntária absoluta não é necessária para ele à noite, de acordo com o hadith de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que disse: ele entrou
no mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Allah esteja com ele, um dia, e ele disse: você tem alguma coisa? Então nós respondemos: não. Então ele disse: então estou jejuando, narrado por Muslim. Quanto ao transporte específico como o jejum Arafá ou Ashura, é necessário prepará-lo desde a noite. Pergunta número 12. É permitido ao marido ordenar à esposa que quebre o jejum devido ao jejum obrigatório dela? Se uma mulher começa a compensar o jejum obrigatório, não é permitido que ela quebre o jejum, exceto com uma desculpa legítima. E não é permitido ao marido da mulher ordená-la a quebrar o jejum enquanto ela estiver fazendo as pazes. E ele não tem permissão para fazer relação sexual com ela, e ela não tem permissão para obedecê-lo nesse caso. Pergunta número 13. Isso inclui o jejum voluntário? A decisão anterior não inclui o jejum superrogatório devido ao hadith de Abu Huraira a ele sob a autoridade do profeta, que as orações e a paz de Deus esteja com ele. Uma mulher não jejua enquanto seu marido está presente, exceto com a permissão dele. Narrado por Al-Bukhari em uma narração. Não, uma mulher deve jejuar enquanto seu marido estiver presente em um dia diferente do mês do Ramadã, exceto com a sua permissão. Pergunta número 14. No caso de uma mulher estiver pagando uma dívida de jejum, ela precisa pedir essa permissão ao marido? A mulher deve compensar os dias que perdeu do Ramadã, mesmo sem o conhecimento ou a permissão do marido. O jejum é obrigatório e não requer a obrigação do marido. Pergunta número 15. Quais são os melhores tipos de jejum voluntário? O melhor é jejuar um dia e quebrar o jejum no dia do hadith. Abdullah ibn Amr disse: o mensageiro de Deus disse: o jejum mais amado para Deus Todo-Poderoso é o jejum de David. Ele costumava jejuar um dia e quebrar no outro. Então foi isso, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.